hospital, Fausto indaga Memo se ele e Daniela estavam voltando de um motel quando ela teve o acidente e exige saber desde quando ele está dormindo com sua esposa. Memo responde que só não vai agredi-lo porque estão em um hospital e esclarece que Daniela é uma mulher respeitável, ao contrário de Fausto e da amante. Fausto replica dizendo que Daniela deixou de ser respeitável no momento em que conheceu Memo. Memo pede para Fausto não falar mal de Daniela, uma vez que é ele quem atrai com a melhor amiga dela. Fausto sugere que Memo não finja ser honesto, pois ele também está traindo a esposa com Daniela. Memo esclarece que entre ele e Daniela não há nada e que ele está ali porque Daniela estava sozinha quando sofreu o acidente e ligou confusa acreditando que estava chamando o marido. Fausto não acredita nisso e reafirma que Daniela e Memo estavam juntos. Memo não se importa com a opinião de Fausto a seu respeito, mas não permite que fale mal de Daniela. Fausto pergunta se Memo espera que ele o agradeça para ir embora, afirmando que agora cuidará de sua esposa. Memo concorda e se afasta. Macário reclama com Amparo, dizendo que foi só ele ficar fora de casa por alguns dias para ser trocado por Eugênio. Amparo responde que não permitirá que ele invente mentiras e afirma que não o trocou por ninguém. Macário insiste que ela está o traindo e Amparo lembra que entre eles dois não há mais nada, sendo ele o único traidor ali. Macário afirma que Amparo decepcionou e sugere que pelo menos ela admita que o fez de bobo. Amparo lembra que para começar, Macário já não mora mais ali e não precisa de sua opinião. Macário sugere que ela poderia ter esperado mais tempo antes de sair com a almofadinha. Amparo insiste que só irá a um jantar de agradecimento, um evento de negócios relacionado ao livro. Sarcástico, Macário pergunta se agora chamam isso assim e questiona se ela acha que ele tem idade para acreditar em qualquer história. Amparo deixa claro que se Macário quiser acreditar, ótimo, mas se não quiser, o problema é dele. Macário pega o colar que deu a Amparo de volta e diz que ela não merece. Furiosa, Úrsula informa Leonardo que Memo continua com o celular desligado e que não faz ideia de onde ele possa estar. Leonardo tenta acalmá-la, pedindo que não se deixe consumir por esses pensamentos negativos. Úrsula revela que sente ciúmes ao saber que Memo está com aquela mulher. Leonardo, tentando tranquilizá-la, lembra que ninguém forçou Memo a se casar com Úrsula e que é fundamental que ela confie nele. Ele ressalta que Memo sequer sabe mentir e duvida que ele seja infiel a Úrsula. Úrsula esclarece que não desconfia de Memo, mas sim de Daniela, que o persegue sem parar, sempre encontrando uma desculpa para se aproximar dele. Ela afirma que, embora Memo seja um homem de princípios, Daniela está tentando desviá-lo de seu caminho. Quando Macário aparece, Úrsula percebe que ele está segurando seu colar que pensava ter perdido. Macário inventa que o encontrou em sua casa e veio devolvê-lo. Úrsula pergunta o motivo de seu semblante desanimado e Leonardo deduz que Macário deve ter brigado novamente com Amparo. Macário, por sua vez, sugere que perguntem a Amparo. No hospital, uma enfermeira aparece com Daniela em uma cadeira de rodas e Fausto pergunta sobre seu estado de saúde. Daniela responde que não foi nada grave e que está se sentindo bem. A enfermeira confirma que ela está estável e que em breve o médico virá para dar mais informações sobre seu quadro. Notando que Daniela parece inquieta, Fausto pergunta quem ela está procurando. Daniela explica que quer agradecer a Guilherme pela ajuda e Fausto informa que ele já saiu, mas garante que está ali para cuidar dela e apoiá-la. Ele compartilha que a situação o fez lembrar de tudo que viveram com Isabela, temendo que Daniela também estivesse em perigo. Leonardo pede a Amparo que não se incomode com Macário, pois ela tem toda a liberdade de sair com quem quiser. Amparo, pensativa, menciona que Macário a chamou de traidora, quando tudo o que ela deseja é conversar sobre o livro com Eugênio. Leonardo, de maneira firme, assegura que ela tem total direito de fazer isso. Amparo, hesitante, confessa que está tendo dificuldades em decidir se vai jantar com Eugênio, temendo como os filhos podem reagir. Ela pensa que talvez seja melhor não ir. Leonardo, desconcordando, pede que ela não se preocupe com Macário, pois esse homem já causou tanto mal a ela. Além disso, ele ressalta que estão separados e ela tem plena liberdade para agir como desejar. Em relação aos filhos, ele acredita que sair para jantar não tem nada de errado, principalmente se for para discutir seu livro, algo que traz tanto orgulho para a família. Léo sugere então que Amparo aproveite a oportunidade e vá jantar com Eugênio.
Quando Memo chega em casa, Úrsula o interroga sobre o motivo de ele ter desligado o celular. Memo esclarece que não conseguiu ligar para ela porque a bateria estava descarregada. Úrsula desconfia e Memo oferece seu celular para ela verificar e mesmo assim Úrsula não acredita. Memo então pergunta o que está acontecendo. Úrsula afirma que tudo o que Daniela faz é intencional, com o intuito de chamar a atenção dele. Memo questiona se Úrsula acha que Daniela causou o acidente deliberadamente. Úrsula garante que essa mulher seria capaz de qualquer coisa, até mesmo isso, para manter Memo ao seu lado. Ela reclama que ele sempre acaba caindo nas estratégias de Daniela e corre para atendê-la, esquecendo dela, do filho e de tudo mais. Na mansão, Fausto ajeita Daniela na cama e ela pergunta se Isabela já retornou da casa de Sofia. Fausto tranquiliza Daniela, dizendo que a mãe de Sofia a trará de volta e pergunta a Daniela por que ela ligou para Guilherme e não para ele pedindo ajuda. Daniela explica que devido à confusão do acidente acabou discando o número errado, pois seu objetivo era ligar para Fausto. Com um tom sarcástico, Fausto comenta que os nomes dele e do caminhoneiro são tão semelhantes que ela deve ter se confundido. Daniela insiste que estava tão desorientada que nem percebeu onde estava, apenas discou. Fausto pede que ela jure que não estava com Memo. Daniela, sem entender a acusação, garante que estava sozinha voltando do viveiro. Memo reafirma a Úrsula que Daniela realmente sofreu o acidente e que não há nada de suspeito nisso. Úrsula questiona o que Memo tem a ver com tudo isso, lembrando que Daniela tem marido, irmão e amigos. Ela ainda menciona que poderia ter chamado o seguro e pede que Memo explique por que foi chamado. Memo conta que Daniela se machucou bastante, ficou tonta e não sabe o motivo pelo qual ligou para ele. Ele pergunta se Úrsula gostaria que ele tivesse ignorado o pedido de ajuda, explicando que agiu por humanidade. Úrsula pede para ele não ser tão ingênuo, afirmando que nada que Daniela faz é sem intenção. Memo insiste que está dizendo a verdade e sugere que parem de brigar. Úrsula verifica o celular de Memo e confirma que de fato está sem bateria. Ela então sugere que Memo vá tomar um comprimido para dor de cabeça enquanto ela coloca o celular para carregar. João chega preocupado com Daniela e Fausto tranquiliza-o, dizendo que ela está bem e pedindo que ele não a incomode, pois ela precisa descansar. Daniela assegura ao irmão que foi apenas um arranhão, que não passou de um pequeno susto. João confessa que imaginou algo muito pior quando Jerusa ligou e Fausto pede novamente que ele deixe Daniela descansar. João, irritado, solicita que Fausto deixe conversar com a irmã. Fausto insiste que Daniela precisa repousar. Começa uma discussão entre João e Fausto, enquanto Daniela pede desesperadamente que eles parem de brigar. João sugere que Daniela tenha se acidentado por causa de Fausto. Fausto nega qualquer envolvimento, afirmando que não teve nada a ver com o acidente. João lembra que há dias Daniela pediu para Fausto sair de casa e ele ainda está lá. Ele pede que Fausto entenda que sua irmã já se cansou dele. Fausto encara João por um momento antes de se retirar do quarto. Sem que Úrsula veja, Memo envia uma mensagem para Daniela, expressando seu desejo de que ela esteja bem e pedindo para ser avisado sobre seu estado, pois ficou verdadeiramente preocupado com ela. Macário exige que Humberto intervenha e proíbe Amparo de sair com Eugênio. Humberto, visivelmente indignado, responde que isso é impensável, lembrando que Amparo não é mais uma menina e, segundo ela e Macário, estão separados. Macário questiona se isso significa que Humberto está de acordo com que ela saia com outro homem. Humberto então esclarece que o que importa é a felicidade de Amparo e, ao lado de Macário, sabe que essa felicidade nunca acontecerá. Ele ressalta que as atitudes de Macário só trouxeram consequências negativas. Além disso, defende Eugênio como um homem honesto com princípios sólidos. Macário insiste que, por ser seu marido, ainda ama Amparo. Humberto responde que quem realmente ama não destrói e que Macário foi o responsável por acabar com o casamento deles com mentiras e traições, enquanto Eugênio chegou para resgatar Amparo, devolvendo-lhe a esperança e o desejo de viver. Macário continua a afirmar que tudo o que fez foi pensando nela e na família, alegando querer o melhor para todos, mencionando a venda do terreno. Humberto interrompe dizendo que agora ficou claro qual é o verdadeiro motivo e pedindo que ele não insista mais nesse assunto. Humberto não sabe qual decisão sua filha tomará sobre Eugênio, mas como pai, seu papel é apoiá-la, não a Macário.
Isabela chega ao quarto de Daniela em lágrimas e pergunta preocupada se ela está bem. Daniela tranquiliza a filha, dizendo que está bem e pedindo para ela não se angustiar. Daniela revela que se preocupou com Isabela ao perceber o acidente, pois sempre a coloca em primeiro lugar. Isabela pergunta se é verdade que Memo foi ajudá-la. Daniela confirma e Isabela responde que Memo é o super-herói delas, lembrando que também já foi salva por ele. Grace desvia dinheiro do restaurante e em seguida se aproxima de Zé Maria, sugerindo que poderiam ser bons amigos. Zé Maria, porém, responde que isso depende e pergunta se ela gosta de super-heróis. Grace assegura que adora super-heróis e Zé Maria revela que ele é o homem macaco. Zé Maria a convida para brincar e ela pede que ele a leve para conhecer sua casa. Macário liga para Heron, relembrando que ele havia mencionado conhecer um lugar onde poderiam apostar e se divertir bastante. Heron explica que as apostas naquele local são consideravelmente altas. Macário comenta que um parente faleceu recentemente e deixou um bom dinheiro. Na casa de Amparo, Grace observa um porta-retratos da família e os chama de idiotas. Zé Maria lembra que deixou sua capa de super-herói na mochila no restaurante e decide ir buscá-la. Sozinha, Grace vasculha o quarto de Gabi e Lupita, pegando um esmalte para si. Em seguida, destrói um vestido de Gabi e rasga um livro de Lupita. Zé Maria chega e pergunta o que Grace está fazendo no quarto de suas irmãs. Ela responde que achou que fosse o quarto dele. Eugênio recebe Amparo em sua casa e sugere que se tratem sem formalidades, ao que Amparo concorda. Eugênio a elogia, dizendo que ela está deslumbrante naquela noite. Amparo responde que apenas fez um retoque na maquiagem. Eugênio comenta que agora é sua vez de atendê-la e espera fazer isso tão bem quanto ela faz no restaurante. Daniela responde a mensagem de Memo, dizendo que está bem e agradecendo por tudo que ele fez por ela, garantindo que nunca esquecerá isso. No entanto, é Úrsula quem vê a mensagem e fica furiosa. Em uma rua sombria, Macário confessa a Heron que nunca havia visto um lugar como aquele. Heron bate em uma porta e é atendido por um conhecido. Dentro, eles encontram um ambiente luxuoso destinado a jogos. Heron então apresenta Macário ao proprietário do local e avisa que as bebidas são por conta da casa. Macário se sente como se estivesse no paraíso. Úrsula liga para Daniela e com frieza afirma que ela não perde uma oportunidade de se intrometer em seu casamento. Ela exige que Daniela cesse de enviar mensagens para seu marido, de ligar para ele e de procurá-lo. Daniela tenta se explicar, mas Úrsula a interrompe, afirmando que as mulheres sabem exatamente como agir para despertar a atenção de um homem. Daniela assegura que não está inventando nada, ela realmente se acidentou, ficou desorientada e ligou para Memo por engano. Úrsula, porém, não acredita e ironiza dizendo que pelo menos Daniela poderia ser mais criativa. Daniela se desculpa caso tenha causado algum incômodo. Úrsula então declara que se Daniela insistir em procurar seu marido, ela saberá exatamente o que é capaz de fazer. Daniela tenta explicar, dizendo que Úrsula precisa entender que Memo é o pai biológico de Isabela e que Isabela é tudo para ela, por isso precisa manter o contato com ele. Úrsula, impaciente, exige que Daniela o procure somente quando for por causa de Isabela e exige que ela pare de usar esses truques para fazer Memo correr atrás dela. Úrsula avisa que se Daniela causar um conflito entre eles, a única a sofrer será Isabela. Sentados a uma mesa ao lado de fora do restaurante, Leonardo questiona a Memo sobre o que ele está fazendo ali quando deveria estar em casa com a esposa. Memo responde que está ali para ouvir seu irmão cantar e só voltará quando Úrsula estiver profundamente adormecida. Ele explica que Úrsula o acusa repetidamente das mesmas coisas sobre Daniela e Isabela e por causa da gravidez ele prefere evitar mais discussões. Leonardo, observando, afirma que Úrsula não é boba e sabe muito bem o que Memo sente por Daniela. Memo garante que está fazendo o máximo para manter o casamento, mas admite que sente um vazio dentro de si. Ele não consegue deixar de pensar em Daniela e essa dor parece estar devorando-o sem saber o que fazer. Amparo elogia a refeição preparada por Eugênio, percebendo que ele tem um grande conhecimento sobre culinária de várias partes do mundo. Eugênio explica que sempre que viaja gosta de provar a comida local e, quando possível, traz um livro com as receitas típicas de cada região, pois adora descobrir as pessoas através de seus pratos. Amparo observa que Eugênio guarda muitos segredos, mas ele responde que é uma pessoa simples e que naquele momento a celebridade é ela.
Eugênio compartilha que hoje recebeu uma ligação de um jornalista de uma importante revista de gastronomia, interessado em entrevistá-la, como uma das grandes promessas do ano, o que deixa Amparo surpresa e emocionada. No restaurante, Grace se despede de Gabi, João, Lupita e Sebastian, mas fica atenta à conversa deles. Sebastian sugere irem ao cinema, mas Lupita não está muito animada, revelando que se sente desconfortável sabendo que Amparo está jantando com Eugênio. Sebastian questiona a razão e ela explica que não gosta da ideia de sua mãe e o pai de Sebastian ficarem sozinhos. Amparo questiona Eugênio sobre o que deve contar ao jornalista e ele sugere que ela fale sobre sua trajetória, explicando como iniciou sua carreira na cozinha, como administra o restaurante e como cria seus pratos. Eugênio ressalta que ela estará entre os chefes mais respeitados do país. Amparo admite que isso é um sonho para ela, pois a única coisa que sabe fazer é cozinhar, algo que aprendeu observando sua mãe e nunca teve a intenção de se destacar nesse universo da gastronomia. Eugênio destaca que, além de aparecer na revista, ela será reconhecida como merece. Amparo pergunta se ele estará ao lado dela na revista e ele responde que se ela quiser, sim. Amparo prefere que Eugênio esteja com ela, caso se sinta nervosa e acabe falando muitas besteiras. Eugênio assegura que isso não vai acontecer e se retira para conferir o forno, evitando que o jantar queime. Sebastian diz a Lupita e Gabi que compreende o instinto protetor delas em relação à mãe, mas lembra que estão falando sobre o pai dele. Lupita explica que seus pais estão passando por um período de afastamento e entende que todo relacionamento tem seus altos e baixos, mas acredita que casamento é para a vida toda. Gabi concorda que seus pais enfrentam dificuldades, mas acredita que irão resolver. João sugere que Eugênio e Amparo se encontraram apenas para conversar sobre o livro. Mesmo assim, Gabi e Lupita não estão motivadas a ir ao cinema. Daniela revela a Karen que ela e Fausto já não compartilham a mesma cama e que ele se mudou para o quarto de João Paulo. Tentando disfarçar a satisfação, Karen pergunta como ocorreu o acidente. Daniela explica que se distraiu e bateu o carro. Karen sugere que ela estava pensando em Memo, questionando se Daniela percebe até que ponto a decisão de abrir mão do amor a está afetando. Karen pede um pijama emprestado de Daniela, pois decidiu passar a noite com ela. Daniela agradece à amiga, pois não quer ficar sozinha.